Olá, boa noite. Boa noite. A Câmara dos Deputados está votando o projeto que legaliza os jogos de azar no Brasil. O relator, deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, fez uma série de concessões para tentar diminuir a resistência e votar o texto. Mas ele fracassou em obter o apoio da oposição e de grupos religiosos, como a bancada evangélica, que passaram a apostar em um veto do presidente Jair Bolsonaro. A medida beneficia cassinos, bingos e o jogo do bicho, além de permitir que os estados explorem jogos lotéricos. A bancada evangélica da Câmara dos Deputados faz pressão dentro do parlamento contra o projeto de lei que legaliza jogos de azar. O deputado Sóstenes Cavalcante, presidente da Frente Parlamentar Evangélica, entregou panfletos a deputados no plenário da Casa em busca de votos contra a proposta, que deve ser votada ao longo dessa semana. A campanha também é realizada pelas redes sociais. O deputado Davi Soares explica por que considera a aprovação do projeto um mal à sociedade brasileira. O nome mesmo já diz, é de azar, não é de sorte. Os jogos são programados para extrair o máximo de lucratividade das pessoas e oferecer o mínimo. Além disso, os países que efetivamente abriram suas portas aí ao jogo, eles viram também, junto, vamos dizer assim, um cavalo de Troia. Veio junto as drogas, o aumento da prostituição de uma forma exponencial e pouca lucratividade decorrente dos jogos. E a terceira condição é que vão barrar os jogos ditos ilegais no Brasil? Será que isso será suficiente para barrar o jogo do bicho, por exemplo? Duvido. Em que alguém vai abrir mão de uma aposta barata na rua a fim de pagar uma aposta, entre aspas, legalizada, em que o Estado vai oferir, etc, etc. Usam o exemplo de Las Vegas, mas também não vem a condição aí deplorável das pessoas que frequentam ali essas rodas de cassinos. Fica aqui minha opinião contrária. Esperamos o bom senso da Câmara que não venha aprovar essa lei. Além disso, o presidente da Frente Parlamentar Evangélica, deputado Sóstenes Cavalcante, diz que o relatório do projeto que legaliza jogos de azar é extenso, foi apresentado essa semana e, por isso, é necessário maior tempo para analisar e apresentar emendas ao texto. Ao fim do culto da Frente Parlamentar, realizado na manhã desta quarta-feira, o deputado apelou para que os demais parlamentares pressionem a Câmara para adiar ou impedir a aprovação da proposta. O relatório final só foi apresentado ontem, disponibilizado no sistema, depois das 22h30. É inadmissível. Tem 50 páginas o relatório. Como é que nós vamos votar hoje, com menos de 24 horas, não é praxe da casa, um relatório com 50 páginas para mexer num assunto tão delicado que é jogos de azar? Então, este é um dos principais argumentos que a gente tem que usar para termos mais tempo para estudar. Eu imagino que os colegas, de ontem, 10h30 para aqui, eu peguei e li algumas páginas, mas não consegui ler todo. Outros membros da bancada evangélica na Câmara dos Deputados também já se manifestaram contra a proposta, entre eles os deputados Abílio Santana e Marco Feliciano. A bancada evangélica conta ainda com a posição contrária do presidente Jair Bolsonaro com relação à legalização dos jogos. Nesta quarta-feira, o presidente do grupo publicou um trecho de uma das lives de Bolsonaro, onde ele se posiciona categoricamente contra a proposta. Que eu vou legalizar os cassinos no Brasil. Eu vou legalizar os cassinos no Brasil. Dá para acreditar numa mentira dessa? Nós sabemos que o cassino, aqui no Brasil, se tivesse, seria uma grande lavanderia. Serviria para lavar dinheiros e também para destruir as famílias, que muita gente ia se entregar ao jogo e o caos seria, então, se faria presente junto ao seio das famílias aqui no Brasil. Essa semana, alguns deputados fizeram enquetes para saber o que o eleitor pensa sobre o assunto. É o caso do deputado Paulo Ganimi, do Partido Novo, e delegado Pablo, do Partido Social Liberal. Já o deputado Kim Kataguiri argumenta que é a favor do projeto, pois o Estado não deve legislar sobre as vontades do indivíduo, ainda que elas sejam nocivas. Diz também que a proposta tem potencial de gerar empregos, mas será autorizada a poucas pessoas e empresas. Ele diz ainda que não faz sentido que o Estado detenha o monopólio das atividades de jogos através da Loteria Federal, enquanto o setor privado é proibido. Eu sou a favor, acho que se o indivíduo quiser jogar, ele faz o que bem entender da própria vida. E não é papel do Estado, né, impedir que você faça alguma coisa, ainda que essa coisa cause mal a você mesmo. Se o cara quer jogar, tal, acabar se viciando, né, é uma escolha individual.
social dele, assim como o Estado permite álcool e cigarro mesmo fazendo mal. Muito bem. A proposta em discussão na Câmara dos Deputados legaliza os jogos de azar e impõe uma série de regras para o funcionamento das casas de jogos. Cassinos, por exemplo, poderão funcionar exclusivamente em resorts, como parte de um complexo de lazer. Os jogos de bingo deverão ser feitos em locais específicos para isso, jockeys clube ou estádios de futebol. Jogos eventuais serão autorizados apenas para entidades filantrópicas, religiosas ou santas casas, com a finalidade de arrecadação de fundos. Já o jogo do bicho deverá ser informatizado e os dados devem ser compartilhados com o governo federal em tempo real. Além disso, caso seja aprovada e sancionada, a proposta vai dar perdão a todas as pessoas acusadas de exploração de jogo ilegal, extinguindo processos a partir da publicação do texto.